Axé, irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um episódio, Minutos de Umbanda. Meu nome é Jorge Santos, sou sacerdote de Umbanda, sacerdote do Instituto Pemba, sou mago iniciador de magia divina. E hoje nós trazemos um questionamento que é muito comum e uma dúvida que é muito comum entre os umbandistas. É se o umbandista é espírita, ou diferenças básicas entre Umbanda e Espiritismo. Era muito comum no passado que os umbandistas se apresentassem como espíritas de Umbanda. O próprio Zélio fazia isso, se apresentar como espírita de Umbanda. Até mesmo no primeiro congresso de Umbanda, em 41, nós tivemos como uma das resoluções desse congresso que os livros de estudo da Umbanda seriam o Pentateuco Kardeciano, né? Seriam as obras principais de Kardec. É compreensível isso, até mesmo que a Umbanda estava em construção e como ainda está. E isso é muito importante a gente entender. A Umbanda é uma religião que se constrói diariamente. Quando nós escutamos que um umbandista diz que ele é espírita, ele se equivoca, e no passado também se equivocou, embora houvesse necessidades sociológicas para que isso acontecesse. Então a gente precisa entender que a Umbanda, ela precisava se ajustar à sociedade, e era comum que as pessoas se dissessem espíritas. Mas o termo espírita, ele foi cunhado por Kardec para quem seguia aquela doutrina específica. A doutrina espírita, ela é uma forma de entender o mundo. A Umbanda entende de uma outra forma muito diferente. Muitas pessoas se baseiam na ideia que devem estudar o Espiritismo para manifestar na Umbanda. Não, nós podemos estudar o Espiritismo e a obra é sim maravilhosa, possui muitos entendimentos importantes. Mas para fazer isso, eu preciso ter um entendimento profundo do que é a Umbanda. Eu preciso entender vários aspectos da Umbanda. Então nós temos muitas diferenças da Umbanda para o Espiritismo, que uma anularia a outra, seria antagônica a outra. Eu não estou dizendo que o Espiritismo é ruim, nem que a Umbanda é ruim, ou que a Umbanda é melhor que o Espiritismo. Não, não é isso. Mas a forma de entender as coisas muda tudo. Então, por exemplo, se nós pegarmos o Espiritismo não é uma religião magista. A gente precisa lembrar que o Espiritismo ele nasce ali em meados de 1850, teve seu primeiro livro em 1857, então ele vai ser codificado, ele vai ser amadurecido naquele período por Kardec. Quando nós dizemos isso, a gente precisa entender que existe uma estrutura por trás, existe uma sociedade ali, uma comunidade que tinha pensamentos muito específicos da época. Então, o iluminismo tinha muita força, a Igreja Católica não era um exemplo de religiosidade, isso trouxe muitas divergências com o Espiritismo. Até mesmo o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma releitura do Evangelho para o espírita, ele vai trazer aspectos que são influenciados naquele tempo, naquela sociedade. Então a Umbanda e o Espiritismo vão possuir diferenças grandes. A Umbanda é essencialmente magística, ela é magia pura. O Espiritismo não. No Espiritismo não se acende vela, embora eles possuam uma ritualística, embora eles fluidifiquem a água, façam passes magnéticos, eles não se entendem como uma religião magística. E isso que eles fazem também é magia. O Espiritismo ele é baseado no monoteísmo, e a Umbanda também, mas eles não possuem uma hierarquia espiritual. Nós possuímos uma hierarquia, nós possuímos muitas divindades cultuadas, o Espiritismo não. Se nós formos olhar, nós acendemos velas, o Espiritismo não. Fazemos amacios banhos de ervas, o Espiritismo não. Nós temos entendimentos sobre o processo reencarnatório muito diferentes do Espiritismo. Nós lidamos com espíritos que nem sempre são humanos. Há exemplos dos orixás, que são naturais das divindades, há exemplos dos nossos erês, que são encantados, do nosso Xumirim, que também é um encantado. Então nós temos muitas estruturas espirituais diferentes. No Espiritismo, vocês não vão ver a manifestação de um elemental como uma sereia. A Umbanda vai possuir essa manifestação. Então, quando nós dizemos que nós somos de uma religião, nós somos umbandistas. Espíritas são aqueles que seguem a doutrina de Allan Kardec. Mesmo que eu seja uma Umbanda espírita, uma Umbanda kardecista, ainda assim eu sigo o panteão dos orixás, eu obedeço aos orixás, às leis de Pemba, e eu manifesto a Umbanda dessa forma. O que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos ter uma personalidade, um entendimento e um brilho no olho quando nós falamos da nossa religião. Bom, nós ficamos por aqui nesse episódio. Até o próximo. Axé.